Até quando o Flamengo vai ficar com o Felipe Luiz? Essa é uma pergunta que eu me fiz hoje quando eu vi a notícia que o Flamengo está tentando a renovação, né, que é uma prioridade para o Flamengo e que existe ali um entrave financeiro. Eu não acho até que isso vai ser um problema. Eu acho que o Felipe vai renovar para o ano que vem. Mas isso me fez pensar, porque eu acho que é o desejo de quase todos os flamenguistas, tirando os lunáticos que dizem que o Felipe Luiz é estagiário, né, que ele é o Tite de Coque. O Tite de Coque, pra mim, talvez seja o melhor apelido pejorativo que fizeram pro Felipe Luiz até agora. Eu acho que tirando essas pessoas, todos os flamenguistas gostariam que o Felipe Luiz fosse aí o Alex Ferguson do Flamengo, né? Que ele ficasse décadas no comando do time. Apesar do Flamengo também ser um time muito volátil e a gente. Eu acho que é improvável que qualquer treinador fizesse isso. Não sei se o Guardiola viesse pro Flamengo, se ele conseguiria ficar tanto tempo, sendo muito sincero. Mas enfim. E aí me fez pensar isso, cara. Eu acho que vai renovar, mas mesmo que renove, até quando? Até quando ele vai ficar no Flamengo? E é que eu quero pensar em alguns possíveis cenários, né? O primeiro cenário, e pra mim o pior de todos, é ele ficar até o final do ano ou sair antes disso ainda, né? O que eu vejo podendo acontecer nesse cenário? Realmente seria aí uma queda na Libertadores e aí gerar uma pressão, o time perder jogos no Brasileiro e isso acabar culminando numa demissão, porque como eu falei, gente, o Flamengo é muito volátil. As coisas mudam muito rápido. Se a temporada do Flamengo cair do nada, a torcida vai pra cima. Não tenham dúvida, tá? Não tenham dúvida. E eu digo isso porque, assim, o Jorge Jesus, depois de ganhar o Brasileiro e a Libertadores de 2019, fez o Mundial, perdeu o Mundial, beleza, começa o ano seguinte e o Flamengo começa muito bem, né? Ali o Carioca, a Libertadores, o Flamengo começa super bem. Tem a pandemia, fica um tempão sem jogar e volta depois para finais do Carioca, ou enfim. Eu lembro que tem uns jogos ali contra o Fluminense, alguns Fla-Flus, que o Flamengo já não joga tão bem. O Flamengo não ter jogado. Foi campeão, tá? Eu acho que, se eu não me engano, perde um turno nos pênaltis, tem alguma coisa assim. Enfim, o Flamengo não jogou tão bem. A torcida já começou a reclamar, já começou a dizer que o time não era mais tudo isso. Então, assim, existe sempre a possibilidade da torcida se voltar contra o treinador e isso sempre pode ter um impacto de causar uma demissão. A gente vê que essa diretoria parece ser um pouco mais firme nesse sentido, mas sempre existe essa possibilidade. Ou então, como eu falei no final do ano, dele sair, dele não renovar, ou dele receber uma proposta lá de fora. Eu acho que nesse momento isso não vai acontecer, tá? Não acho que ele vai ser demitido e também não acho que ele vai receber uma proposta lá de fora nesse momento. Isso porque a gente vê que os treinadores aqui, mesmo os que fazem muito sucesso aqui no mercado brasileiro, não necessariamente têm abertura fácil lá fora. Eu até acho que o Felipe é um caso meio à parte, porque ele é um cara que tem uma carreira internacional muito grande como jogador, né? Ele é reconhecido, é isso, com uma carreira gigante no Atlético de Madrid, também é reconhecido também com carinho pela torcida do Chelsea, a gente viu isso muito pelo Mundial, como a torcida do Chelsea falava dele e tudo mais. Então, talvez ele tenha mais entrada do que os treinadores que fazem sucesso aqui na América do Sul. Mas se você for pegar Galhardo, Abel Ferreira, o próprio Jorge Jesus, o Jorge Jesus volta para o Benfica não pelo que ele fez no Flamengo, mas pelo que ele já tinha feito no Benfica antes, pelo nome que ele já tinha em Portugal. Óbvio que isso somado à temporada mágica que ele fez no Flamengo, beleza, pode ter sido um fator, pode ter contribuído, mas não foi só isso. Então eu acho que o Felipe Luiz, mesmo que ele consiga o que a gente espera que ele consiga nesse ano, de ganhar uma Libertadores e um brasileiro, jogando super bem como vem jogando e tudo mais, eu não sei quais times vão abrir as portas para ele na Europa nesse momento, né? Talvez seja cedo ainda para uma saída dele. Então eu imagino que ele não vai ter uma proposta tão tentadora da Europa no final do ano. É, e imagino que o Flamengo vai oferecer um contrato vantajoso para ele e ele vai ficar no Flamengo por mais um ano, até 2026. A partir daí, tudo passa a ser muito incógnita, porque a gente não sabe como vai ser a temporada de 2026, futebol, tudo pode acontecer, mas vamos pegar aqui um cenário onde o Felipe Luiz mantém a sua ascensão, continua sendo o treinador que a gente tem visto desde o início, né? Um treinador muito bom, um treinador que consegue arrumar soluções, um treinador que vai evoluindo.
e consegue fazer mais uma temporada muito boa. Que não ganhe todos os títulos, né? Que não ganhe uma Libertadores e Brasileiro de novo, porque é muito difícil fazer isso uma vez, que dirá dois e seguidas. Mas que consiga fazer uma boa temporada, que o Flamengo termine um ano satisfeito, sei lá, que tenha ganhado uma Libertadores, ou um Brasileiro, ou enfim, que tenha conseguido fazer uma temporada vitoriosa, né? Que tenha ganhado de repente um Brasileiro, uma Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil, enfim. Saímos satisfeitos. O Felipe Luiz sai maior da temporada do que entrou. Eu acho que talvez aí a gente vai entrar num cenário que tem dois caminhos. Ou o Felipe Luiz pode entender que no Brasil ele já cumpriu o papel dele e é hora de ir para um clube menor do que o que ele pode na Europa. E aí eu digo assim, de repente ele pode assumir um time de meio, né, para baixo de tabela numa das principais ligas. Exemplo, quem treina hoje um time que é time que briga para não cair, mas está na Premier League, é o Vitor Pereira. Por quê? Porque numa liga desse tamanho, um treinador como o Vitor Pereira, pelo menos por enquanto, não tem a capacidade de pegar um dos times ali de parte de cima da tabela. E eu acho que nesse momento, ainda, né, depois de 2 anos, né, 2 anos e meio, né, porque teve o ano passado com a Copa do Brasil, teria esse ano muito bem, e mais 2026, que a gente tá botando aqui no cenário que 2026 também teria sido bom pro Felipe Luiz. Eu acho que nesse momento, os clubes que abririam as portas para ele seriam esses clubes de meio de tabela para baixo das principais ligas. Premier League, La Liga, Bundesliga. Eu imagino que Bundesliga, não sei se ele iria pela questão da língua, que talvez fosse uma coisa de maior dificuldade. E também a Bundesliga acaba sendo uma liga muito... que tem o Bayern de Munique, né? Óbvio que ser treinador, por exemplo, de um Borussia não seria algo ruim, mas eu também acho que o Borussia seria um passo talvez um pouco acima. Não sei se um clube como o Borussia se interessaria por um treinador daqui. Isso eu tô pegando, gente, de novo, como eu falei, o histórico. A gente não vê treinadores de destaques da América do Sul indo para clubes grandes da Europa. Ponto. Tá? Falando recentemente também, você pode falar, eu vou Vanderlei Luxemburgo. Porra, 1900 e meu avô de bermudão foram festa, tá ligado? Não é disso que a gente tá falando. Então eu acho que ao final de 2026 ele pode pegar esse caminho de ir para um clube meio de tabela para baixo de Premier League, de La Liga, ou ele pode ficar mais tempo no Flamengo. E aí o que eu penso é, se ele fica em 2027 no Flamengo, né, com já sendo ídolo, tendo conseguido ganhar títulos importantes todos os anos, né, porque 2024 ganhou a Copa do Brasil, aqui hipoteticamente 25 Libertadores e Brasileiro, ou um dos dois, 26 a mesma coisa, ele já é absolutamente... Hoje ele já é meio ídolo como treinador, mas nesse caso teria essa idolatria muito estabelecida. E aí nesse caso existem para mim duas opções aqui. Ou ele vai ficar no Flamengo mais 1 ou 2 anos, né, e ir para um Atlético de Madrid da vida, porque eu acho que é o cenário natural, acho que todo mundo, até quando a gente fala, né, o Simeone perdeu o jogo no Atlético de Madrid, já gera aquela preocupação, meu Deus, e tal, caramba, imagina se eles vêm atrás do Felipe Luiz. Eu acho que é cedo, não só porque o Simeone lá é talvez o maior treinador da história do time, um cara que é muito ídolo, não vai cair fácil assim. Isso é até para mim um resguardo em relação ao Felipe, aqui no Flamengo. Então, assim, ele pode ficar no Flamengo esperando a chance dele no Atlético, porque a gente sabe que, pessoalmente, o desejo dele é ser campeão da Champions League, tá? Isso é algo que já é declarado, não é novidade. Ele já falou isso. É um objetivo profissional do Felipe Luiz ser campeão da Champions League. Até porque eu acho que, como ele não conseguiu isso como jogador, isso passou a ser uma obsessão dele. Só que aí eu acho que, a partir do momento que ele começa a se tornar, a ficar muito tempo aqui, nesse caso, né, depois de 3 anos e meio, se ele fica mais um ano, vai para 4 anos e meio, pode começar a acontecer um efeito dos clubes de lá olharem para ele como um treinador muito daqui, treinador enraizado, que criou raízes, né? A gente lembra, e aí a gente nunca vai saber até que ponto será verdade ou não, mas que o Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras ali, ganhou os primeiros títulos, né? A primeira Libertadores, depois conseguiu um bi consecutivo, Copa do Brasil e tudo mais. Se falava de vez em quando dele sendo especulado em clubes como Chelsea, clubes top tier da Europa. Depois de um tempo isso foi passando
E isso foi morrendo. Novamente, o Abel Ferreira não tem o prestígio europeu que o Felipe Luiz tem, certo? Mas o Abel Ferreira, pensando no sentido de ser o treinador vencedor da América do Sul, até agora, nos últimos anos, né, desde a saída do Jorge Jesus, ele passou a ser esse cara. E é um cara europeu, não é um treinador daqui, né? E eu sinto que aconteceu um pouco esse efeito com ele. Qualquer clube lá de fora hoje olha pra ele aqui como, ah, não, esse é o cara de lá. Ele é o cara que é muito caro pra gente trazer, porque o Abel Ferreira recebe o maior salário, salários que muitos times europeus não pagam pra treinador, ele recebe aqui. Então, pra ir pra um clube, tem que ser um clube top, 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 que vai pagar um salário desse nível. E um clube desse nível não vai ter a intenção de contratar um treinador da América do Sul, que está na América do Sul. Então eu acho que isso pode acontecer com o Felipe Luiz. E pra mim esse é o melhor cenário pro flamenguista. É o cenário que eu torço. Que as portas. E aí, desculpa, tá, Felipe? Se você por acaso estiver vendo esse vídeo, eu acho improvável. Mas se acontecer, eu te amo, espero que você conquiste todos os seus objetivos profissionais no Flamengo. Saindo do Flamengo, não quero que aconteça. Então, pro flamenguista esse seria o melhor cenário, que as portas de futebol europeu se fechassem para ele, que o Atlético de Madrid ficasse com o Simeone pro resto da vida, e a gente fica com o Felipe Luiz aqui, ganhando, 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 e virando o Ferguson do Flamengo. Agora, o cenário que eu acho realista, tá? O que eu acho que vai acontecer de verdade, eu acho que ele fica no máximo, no máximo, no máximo, mais de 2 anos no Flamengo. Eu acho que 2026, se ele ficar, já tá ótimo. Se ele ficar 27, jogue suas mãos pro céu. Eu acho que 27 ele já sai do Flamengo, tá? Porque eu acho que ele vai realmente. Não acredito que ele vai conseguir ir direto pro Atlético de Madrid, como eu falei, por causa do Simeone. Eu acho que o Simeone é um cara muito estabelecido lá. Eu acho que é um cara que não vai sair fácil do Atlético de Madrid. Mas o Felipe me parece o cara que tentaria ir para um clube menor. Por exemplo, um Brighton da vida. Imagina o Felipe Luiz com o Brighton. Até a gente sabe que ele é muito fã do De Zerbi, que treinou o Brighton, né? Que foi o treinador importante lá recentemente no Brighton. Eu vejo muito facilmente o Felipe virar um treinador de um time desse para depois ir para um clube até o Real Madrid. Não sei o Real Madrid porque tem essa idolatria dele com o Atlético, né? Mas é difícil você recusar um Real Madrid. É difícil. Então, assim, eu acho que no máximo, realisticamente falando, eu acho que no máximo até 2027. Até quando o Felipe Luiz fica no Flamengo. Mas, como eu falei, pra mim existe um cenário que ele fica mais muito tempo. E tomara que isso aconteça.